Eu descobri a escadaria das bailarinas por um acaso. Eu tinha um jantar na casa de um amigo, eu e minha esposa, e caminhando à noite pelo bairro, a gente se perdeu no caminho. Na Cardeal, a gente olhou para cima e falou: "Nossa, o que que é isso? Vamos entrar aqui para ver o que é". E quando eu subi aquela escada, eu me encantei com o local. Na época, as casas eram iluminadas, era uma coisa super bucólica. Eu falei: "Caramba, isso aqui não parece que a gente está no Brasil". Não era um dia de trabalhar, mas do jeito que eu sou, salvei no Google Maps e falei: "Depois eu vou ver o que que é esse local, o que que a gente pode desenvolver aqui, se pode desenvolver alguma coisa", e segui para o meu jantar. Isso era numa sexta-feira. Numa segunda-feira, aí eu fiz o caminho inverso do que normalmente acontece quando a gente desenvolve uma área. Normalmente eu recebo de um corretor e vejo se a área é boa ou não. Então, na segunda eu peguei, liguei para uma corretora da minha confiança, a parceira aí do mercado de muitos anos, e passei essa área para ela. Já tinha conferido o zoneamento, falei: "Ó, aqui a gente pode edificar, compra 2 casas aí, depois a gente vê o que a gente faz, o tamanho do terreno, e pouco me importa. O que me importa é que eu quero fazer um empreendimento nesse local, porque eu enxerguei nele uma coisa única. A gente tem nessa empresa o hábito de comprar apenas coisas irreplicáveis. A gente não compra só um bom terreno nos Jardins. A gente compra um terreno com uma vista espetacular. A mesma coisa para Pinheiros. Eu não compro um terreno numa rua legal de Pinheiros. Quando você tem um grande diferencial, você está sozinho. No caso desse terreno especificamente, ele não tem só um diferencial. Ele tem 3, 4 diferenciais irreplicáveis. A começar que a gente comprou um ponto turístico da cidade. Parte dos diferenciais desse terreno, eu vou tentar listar. A começar que é um ponto turístico, a Escadaria das Bailarinas, é um lugar que o público de Pinheiros, e às vezes se estendendo além de Pinheiros, você fala: "É a Escadaria das Bailarinas", você não precisa dar o endereço da tua casa, as pessoas vão chegar lá, porque elas conhecem aquela escada pitoresca pintada pelo Cobra, que é linda, as pessoas vão tirar foto, então compramos 50 metros de frente para essa escada. Esse é um ponto. Outro ponto, a gente está numa rua sem saída, apesar de ser uma rua famosa e relativamente movimentada por serviços, o nosso ponto ele é completamente tranquilo. Você pode deixar seu filho sair para jogar bola na rua e não achar que ele vai ser atropelado. Você não tem barulho de veículos. O terceiro ponto que eu acho maravilhoso é a questão da vista. A vista por si só todo mundo valoriza, mas mais importante do que a vista é a privacidade que a vista te dá, porque não é só que você está olhando para o horizonte lindo, não tem ninguém te vendo no seu apartamento. Isso para o dia a dia traz um conforto excepcional. A nossa empresa, Munir Abud, ela se preocupa muito com desenvolver projetos que se integrem bem com a cidade. No caso do projeto da Escadaria das Bailarinas, o Almar, nós nos preocupamos especialmente com isso, porque além de com a responsabilidade com o bairro e com a cidade, nós tínhamos a responsabilidade com o monumento, que é aquilo, é um bem tombado. Então, quando nós não compramos tombado, ele foi tombado no meio do processo, mas durante a aquisição e o desenvolvimento do projeto, sempre houve a nossa preocupação de manter a originalidade e o diferencial daquela escada, que eram as casas que davam para frente dela e que traziam vida para ela. Só que traziam uma vida relativa, porque a residência ela não traz o movimento que a escada precisava para gerar a questão da segurança, a questão da vida que a gente imaginou. Então, desde o início da concepção do projeto, a ideia era manter em todos os patamares da escada acesso para alguma coisa. Jamais dar de frente para um paredão. E esse foi o conceito que nós passamos desde o primeiro dia da aquisição do terreno como um todo. E no meio do processo houve o tombamento, que pegou a gente de surpresa, mas quando eu li a regra do tombamento, eu falei: "Poxa, eu não tenho como ser contrário a esse tombamento. O meu projeto está atendendo 100% do que ele está estabelecendo". Então, foi uma coisa até curiosa. Quando eu fui defender o projeto no Compresp, eles perguntaram: "Quem é contra o tombamento?" E um monte de gente levantou a mão achando que eu fosse levantar. E quem é a favor do tombamento, eu fui o único a levantar a mão. E até os técnicos ficaram meio surpresos com a nossa posição, porque quando eu fui defender, eu falei: "Tudo que vocês pediram está mais do que atendido. Nenhum patamar da escada dá para um muro, pelo contrário. Todos os patamares da escada dão para uma loja. A ideia é trazer restaurantes, galeria de arte. Nós, inclusive, contratamos uma curadoria para nos dizer o que é melhor para o local, para a cidade e para os moradores. O público de Pinheiros é um público que gosta de serviço. Quem busca um apartamento em Pinheiros, ele quer ter uma farmácia perto, ele quer ter um restaurante perto, quer ter uma padaria, um café, vários serviços. O nosso projeto vai propiciar tudo isso. Com a diferença dos projetos tradicionais, não há comunicação entre as lojas e o prédio. Nós temos 18 metros de declive e as lojas acontecem ao longo da escada. E o prédio está recuado da escada, não há interferência, não há barulho de comércio, não atrapalha os apartamentos, tem vida totalmente independente do residencial.
Então, o nosso empreendimento, o Almar, ele combina diversas características. Ele combina sossego, porque ele está numa rua sem saída, uma rua bucólica, um ponto sem grande tráfego de veículos. Ele combina a vista, que te traz, além da questão estética, te traz a paz de não estar sendo visto por ninguém, e ele te traz a questão dos serviços. Eu, particularmente, não conheço outro empreendimento que você consegue unir essas três pontas. Normalmente elas são conflitantes. Você fala, poxa, como que você vai ter vida, serviços, numa rua tranquila que tem paz? Então, o Almar provavelmente é o único empreendimento, se não da cidade, do bairro de Pinheiros, que consegue somar essas três características. A vista, que te traz o conforto de não estar sendo visto por ninguém, o serviço pujante de restaurantes, lojas e serviços no geral, e a tranquilidade de morar numa rua sem saída, sem grande fluxo de veículo, onde você pode sair com seu filho, você consegue unir a paz de uma rua sossegada com serviços de uma cidade agitada. Talvez o Almar seja o único projeto que ofereça isso na cidade de São Paulo. Na nossa concepção, o que faz um projeto deixar de ser apenas mais um empreendimento, passar a ser uma experiência de morar, são alguns fatores. O primeiro deles é a localização. A localização, sem dúvida, faz a diferença em qualquer projeto. No nosso caso, a gente une a questão da vista. Quando eu digo vista, eu não digo vista dos andares altos. Eu digo a vista a partir do primeiro andar, porque o primeiro andar já parte de mais de 20 metros de altura, uma vez que a gente tem quase 20 metros de desnível do patamar da Cardeal para o acesso pela Alves Guimarães. Então, o primeiro andar já sai com a vista, com o benefício de não estar sendo observado por ninguém. Você tem a questão do serviço, você tem a questão da paz da rua. Mas mais do que isso, você tem um terreno de dimensões enormes. Nós juntamos 3.000 metros de terreno numa localização onde normalmente os prédios, quando conseguem juntar 1.000, 1.200 metros de terreno, já é um terreno relativamente importante. Quanto mais terreno eu tenho, mais lazer eu tenho no prédio. Mais áreas de convivência, mais áreas de descompressão para você poder relaxar, aproveitar com a sua família. E o Almar é um projeto que contempla tudo isso. Provavelmente não tem nenhum ponto que um cliente, um morador vai nos perguntar e a gente fala, putz, não tem porque não coube. Praticamente tudo coube. Tudo coube e coube com muita qualidade, com conforto, com espaço. Uma outra questão que faz diferença na hora que você mora num local é a planta. A planta, ela veio e voltou, tanto para nossa empresa quanto para a SKR, com o Aflalo totalmente envolvido, diversas vezes, inúmeras vezes, porque até a gente acertar o gosto de todos, nós não conseguimos evoluir com o projeto, porque é uma premissa nossa e de qualquer empresa que queira oferecer qualidade de vida para o seu cliente, que a planta seja impecável, que a planta seja iluminada, que não se perca espaço com corredores desnecessários, que os espaços que a gente se propõe a oferecer, eles sejam amplos, funcionais, ou seja, não desperdiçando espaço, a gente não desperdiça o dinheiro do nosso cliente. Um outro detalhe muito importante e relevante do nosso projeto é que a escadaria das bailarinas, ela, além de ser linda por causa da pintura do cobre e da arquitetura natural dela, ela parece uma praça fechada de verde. Você circula embaixo das árvores, da copa das árvores, uma sombra gostosa para você passar qualquer horário do dia, para sentar embaixo de uma árvore, para ler um livro. É uma experiência que poucos lugares da cidade te proporcionam. Ou você mora colado num parque, ou você não tem isso em São Paulo. Por mais que os bairros sejam arborizados, esse nível de verde que o nosso empreendimento oferece é muito difícil encontrar em qualquer outro local. Hoje as pessoas buscam morar integrada no verde, mas morando em São Paulo é muito difícil conseguir isso. Ou você vai pagar uma fortuna para morar na frente de um parque, ou praticamente você não tem a chance de ter isso. E o nosso empreendimento oferece isso de uma maneira diferente, num ponto turístico da cidade, onde as pessoas vão poder desfrutar dos momentos de lazer com família, poder desfrutar de bons restaurantes e poder desfrutar da questão do verde. E nosso terreno, nós estamos cedendo um pedaço dele para a cidade. É um presente do Almar para a cidade, uma praça nova que conecta, através de uma fruição, a escadaria das bailarinas com essa praça que dá de frente para a Cardeal. Nós tiramos casas antigas que estavam totalmente depreciadas para dar uma área verde, uma área de descompressão para a cidade, que, na nossa opinião, é uma coisa que hoje falta muito nas grandes capitais. Quando eu encontrei esse terreno único na cidade, esse ponto turístico, esse local verde, arborizado, e eu me encantei pelo local,
desde a primeira aquisição até formar os quase 3.000 metros que ele se encontra hoje, foram mais de 2 anos de trabalho, de luta. Só quem trabalha com isso sabe a dificuldade que é formar um terreno, ainda mais desse tamanho. Resolvemos ter o terreno na maior dimensão possível para possibilitar a implantação de um projeto único e diferente. E para possibilitar a implantação de um projeto único e diferente, a gente quis achar o parceiro certo para isso. E foi aí que eu fui apresentado para a SKR. Eu já conhecia os projetos da SKR em São Paulo, já sabia da qualidade da empresa, mas eu não conhecia os diretores e nem o sócio, o fundador, o Silvio. Quando nós nos conhecemos, eu fiz questão de conhecê-los na escadaria. Eu prestei muita atenção na reação do Silvio ao chegar na escadaria. Quando ele chegou, eu vi que os olhos dele brilharam com o projeto e ele falou, isso aqui é diferente. Então ele sofreu o mesmo impacto que eu sofri no dia que eu encontrei aquela escada por acaso. Quando eu vi a empolgação dele com o local e que ele concordava com o nosso conceito de que aquilo poderia ser um grande diferencial, não só para o empreendimento, mas um presente para a cidade de São Paulo, foi onde a gente teve a certeza que nós deveríamos juntar forças e seguir com esse projeto juntos. E foi uma feliz surpresa o quanto a SKR agregou, somou e ajudou no desenvolvimento desse projeto. Com toda a expertise que ela tem de mercado, os 40 anos de empresa, foi fundamental para o Almaçaí e para a gente poder lançar esse empreendimento que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Na minha opinião, o maior diferencial desse projeto, ele tem vários, mas se eu tivesse que escolher um, obviamente seria a escada, porque vista você tem em vários terrenos de São Paulo. Paz e exclusividade em Rua Sem Saída você tem em alguns projetos de São Paulo. Mas a escadaria das bailarinas você só tem esse no Brasil e no mundo. Você não tem outra escadaria das bailarinas verde, pintada pelo cobra, com o charme que essa tem. Então, sem sombra de dúvidas, esse é o grande diferencial do nosso projeto. Ele traz vida para o nosso projeto e ele é um presente para a cidade.